Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. Hoje eu tô aqui para ter mais uma daquelas conversas que eu gosto de ter com vocês. Nesses dias eu me peguei pensando no tipo de cristã que eu sou e o tipo de cristã que eu gostaria de ser, que eu almejo ser algum dia. E eu me pego muitas vezes cometendo dois erros. O primeiro é de me apegar a uma versão de mim que não existe, da super crente que eu gostaria de ser, do quão madura eu gostaria de ser, do quão mais parecida com Jesus eu gostaria de ser. E também de me apegar a uma versão minha que não existe mais, uma versão minha passada, de alguém que estava vivendo o seu primeiro amor com Jesus, que estava conhecendo o Evangelho, tudo pela primeira vez, tudo era novo, tudo era diferente, e uma época onde eu não tinha mais tantas responsabilidades me rodeando e, consequentemente, eu conseguia ter muito mais tempo de qualidade com o Senhor. Obviamente que eu continuo tendo meu tempo com o Senhor, porque falta de tempo nunca é desculpa, jamais vai ser uma desculpa. Mas é inevitável que com a chegada da vida adulta a gente tenha mais responsabilidades e essas responsabilidades tomam muito de nós. E eu, por vezes, me apego a essas versões que não são mais acessíveis para mim, né? A gente não é igual o Ben 10 que pode ficar trocando de personalidade o tempo inteiro, mudando quem nós somos. E hoje eu acordo super crente. Essa evolução acontece assim. A nossa jornada enquanto peregrinos aqui nessa terra vai ser sempre um processo rodeado de muito aprendizado e muitas vezes esses aprendizados são carregados de muitas dores e de muitos sacrifícios que nós precisamos fazer. E o que acontece é que muitas vezes eu me envergonho de quem eu sou agora. Eu sinto vergonha do tipo de cristã que eu sou. E eu até postei uma frase do Billy Graham. Eu acho que é do Billy Graham, eu postei há uns dias atrás no meu Instagram. Todas as vezes que eu penso no cristão que eu deveria ser, sinto vergonha desse que eu sou. E isso acontece muito comigo. Todos os dias eu me envergonho, porque vocês só conhecem um recorte da minha vida. Vocês só conhecem o que eu deixo transparecer aqui para vocês. E as pessoas que me acompanham aqui no canal, que me conhecem na minha vida pessoal, também só conseguem ver aquilo que eu demonstro nas minhas ações, nas minhas palavras. Mas no íntimo do meu ser, a única pessoa que me conhece mesmo é o Senhor. E às vezes as pessoas podem olhar e pensar que a gente é um tipo de super crente. Eu não acho que ninguém pense isso de mim, porque eu acho que eu sou bem irrelevante mesmo. Mas muitas vezes nós olhamos para os grandes pregadores, né? E a gente pensa que são pessoas feitas de aço e eu gostaria de ser que nem eles. Só que muitas vezes eles não deixam transparecer as fraquezas que eles têm, e eu não estou dizendo que eles deveriam fazer isso, talvez não foram chamados para isso pelo Senhor, mas eu sinto necessidade de expor aqui a minha vulnerabilidade, até mesmo como um ato de coragem, porque eu não gosto de me expor, eu não sou uma pessoa que lida bem com a vulnerabilidade. Eu sou bem reclusa, na verdade, apesar de muita gente pensar que eu tenho uma personalidade extrovertida, eu sou muito introvertida. Eu sou bastante falante, isso é verdade, mas eu falo pouco a respeito da minha vida, eu falo pouco a respeito dos meus sentimentos e eu preciso melhorar isso. E encarar as minhas próprias falhas todos os dias é um grande sacrifício que eu faço. Encarar as minhas falhas todos os dias é muito doloroso, porque a gente não quer encarar elas. Nós queremos já uma receita prontinha de como servir a Deus e a gente já quer que do dia para a noite as mudanças aconteçam e que eu seja uma super cristã, uma super filha, uma super serva, uma super esposa, no futuro uma super mãe. Só que essas coisas não acontecem do dia para a noite. As mudanças que o Senhor opera no nosso coração levam um tempo. Talvez para algumas pessoas essa mudança aconteça de maneira muito rápida, arrebatadora, e talvez para muitos de nós essas mudanças vão se arrastar durante anos e anos a fio, e isso vai doer. E isso dói muito em mim. Porque eu não gostaria de ter muitas atitudes que eu ainda tenho. Eu gostaria de fazer muito mais pelo reino de Deus que eu não faço. Porque quando eu me encaro no espelho todos os dias, eu não me sinto parecida com Jesus. Eu não sinto que eu imito os atos de Cristo. E eu não tô falando isso aqui para poder parecer humilde, para poder parecer, ai meu Deus, demonstrar humildade no meu coração. Não é isso. De verdade, não é isso. É o que eu sinto. Eu sinto que eu tô bem longe, muito longe de ser a melhor versão que eu poderia ser. Às vezes eu olho para alguns pensamentos que eu tenho, algumas atitudes que eu tenho, e eu reflito que Jesus jamais agiria assim.
E aqui eu não tô falando dos grandes pecados, dos escândalos que acontecem. Não tô falando esse tipo de coisa, que eu caí em pecado, não sei o quê. Não é nada disso. São as pequenas coisinhas que habitam no meu coração todos os dias. O egoísmo, o orgulho, muitas vezes a inveja, a comparação excessiva. Todas essas coisas querem tomar conta de mim todos os dias. E eu luto contra elas ferrenhamente todos os dias. Eu peço a força do Senhor para que Ele me mude, para que eu não seja mais assim. Quantas vezes eu quis ser igual às pessoas que são mais caladas, que são mais tímidas, que sabem controlar melhor os seus impulsos. Quantas vezes eu não quis ser eu? E não no sentido espiritual, de querer mortificar minha carne, mas eu não queria ser quem eu sou, eu queria ser outra pessoa. Como se eu nunca fosse espiritual bastante, como se eu nunca fosse crente bastante e só as outras pessoas alcançassem isso. Nós somos tão omissos em relação à obra de Deus, nós somos tão omissos em relação à expansão do reino, nós somos omissos em relação à proclamação do evangelho. Nós vemos pessoas que nós amamos caminhando em direção ao inferno e nós não falamos nada. Porque a gente tem medo de parecer um crente chato. Porque a gente tem medo de ser rejeitado. Lidar com a rejeição não é fácil. E muitas vezes eu me pego me martirizando, desejando ser outra pessoa, desejando que eu fosse um tipo ideal de cristã, que eu fosse exemplo, que eu fosse modelo. E é aí que eu reconheço o maior defeito do nosso coração, a maior fraqueza que nós temos, essa vontade de ser admirado, essa vontade de ser elogiado. Aí eu comecei a me questionar até que ponto essa minha vontade de ser realmente um exemplo, de ser a melhor imitação possível de Cristo, é para a glória de Deus e até que ponto isso é sobre os meus próprios méritos. E muitas vezes eu me peguei falando para Deus: Pai, o Senhor poderia ter escolhido de tantas outras pessoas alguém muito melhor do que eu. O Senhor poderia ter escolhido alguém mais serena, alguém com a personalidade mais tranquila, alguém que te engrandecesse mais, alguém que refletisse mais o teu caráter. E o Senhor escolheu a mim. Deus me escolheu mesmo assim, com toda a escuridão do meu coração, com todos os defeitos tão aparentes que eu tenho. Você não precisa conviver muito comigo para conhecer os meus defeitos. Às vezes as pessoas me conhecem assim de relance e têm uma imagem muito que eu não sou. Eu não sou super espiritual, eu não sou super crente, eu não sou super santa. Eu gostaria de ser. Eu queria ser tudo isso. Eu queria poder dar o meu melhor, eu queria poder ser o melhor de mim, mas eu não sou. Eu sou isso aqui. Isso aqui que eu sou. E se você conviver comigo, sei lá, uma conversa de 10 minutos, você já vai ver várias falhas que eu tenho. Você vai ver a minha impaciência, você vai ver a minha imperfeição, você vai ver falhas de caráter, você vai ver inúmeras coisas que envergonham o nome de Cristo. Isso aqui não é vitimismo, isso aqui é a realidade do pecado que habita em mim, do pecado que habita no meu coração, que habita no seu coração também. Nós não podemos cerrar os nossos olhos diante das nossas fraquezas, diante do pecado que habita em nossos corações. Nós não podemos fechar os olhos para o fato de que o nosso eu quer todos os dias usurpar o trono do Senhor, que o nosso eu quer todos os dias glória para si, que o nosso eu quer todos os dias ser glorificado, que o nosso eu quer aparecer. Se não for Jesus habitando em nossos corações diariamente, você pode ser o mais espiritual de todos e ainda assim ser o mais distante do Senhor. Você pode se vestir de uma capa de santidade, você pode enganar as pessoas, você pode criar um personagem, você pode criar uma mentira tão boa que até mesmo você vai acreditar nela. Mas ninguém sustenta personagem por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, as máscaras caem, a verdade aparece e a gente mostra quem nós somos de fato. Tem uma música do Projeto Sola que se chama Tua Obra em Nós. E a música diz: sei que ainda não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Se eu me frustro por não ser tão parecida com Jesus quanto eu deveria, porque é o nosso dever como cristãos sermos imitadores de Jesus. Por outro lado, eu não sou mais a mesma. Eu não sou mais o mesmo eu que não conhecia Jesus. O mesmo eu que nem se importava com essas coisas, que estava só vivendo a sua vida. Para quem as coisas espirituais tinham pouco valor ou valor nenhum. O Senhor está completando a obra em nós. Ele está executando a obra em nossos corações. Eu sinto a cada dia um tijolinho sendo colocado.
E de tijolinho por tijolinho, uma hora a gente chega lá. Não ser mais quem um dia nós já fomos, já é uma grande evolução. A diferença que nós temos entre o eu, que agora conhece, serve e ama ao Senhor, para o eu que antes não conhecia o Senhor, para um eu que era indiferente ao Senhor e ao seu propósito para as nossas vidas. Só que da mesma forma que nós devemos nos alegrar por não sermos mais quem éramos, nós também não podemos nos conformar com quem nós ainda somos. Nós precisamos desejar, almejar e nos dedicarmos todos os dias para que uma mudança aconteça. E isso não vem da nossa parte. Obviamente que você precisa se esforçar, mas essa mudança provém do próprio Deus. É o Senhor quem realiza essa obra em nós. É o Senhor quem completa essa boa obra em nós. Deus poderia ter escolhido as melhores pessoas, poderia ter escolhido os mais capacitados, mas Ele decidiu nos escolher. Ele olhou para nós, para as nossas falhas, os nossos tantos defeitos e ainda assim Ele nos chamou. E apesar de quem nós somos e apesar das nossas falhas, o Senhor é capaz de nos usar. Para que a glória não seja para nós, e sim para que a glória seja dEle. Porque se eu for a melhor cristã do mundo, talvez eu queira me orgulhar daquilo que eu faço. Mas quando eu compreendo o quanto eu deixo a desejar, eu entendo que o que sai de bom não provém das minhas mãos, e sim das mãos do Senhor. E é isso, gente. Eu não sei se essa conversa fez algum sentido para vocês, mas para mim fez. E eu espero que tenha edificado a sua vida, tenha trazido alguma luz para o seu entendimento de alguma forma e que isso te ajude a se aproximar de alguma forma do Senhor, a parar de se comparar, a ser grato por quem você já é e muito mais do que isso, a almejar ser alguém melhor a cada dia, mais parecido com Jesus. Não para que os seus méritos sejam reconhecidos, mas para que o nome de Deus seja engrandecido e para que o nome dele seja reconhecido aqui nessa terra através da sua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa um gostei, compartilha para alguém, não sei, se você quiser, se você não quiser também não faz isso. E é isso, gente, um beijo e tchau!